paz do Divino Mestre Jesus, que a suavidade de Maria seja em nossos corações. Traremos as reflexões da noite de hoje em torno do tema a parábola do grão de mostarda. Nós vamos inicialmente procurar contextualizar o porquê que Jesus vai falar do reino de Deus, sempre ancorado nas parábolas. Depois de fazermos essa contextualização, a gente vai procurar analisar alguns aspectos dessa parábola, claro, procurando caminhos de aplicarmos esses ensinamentos nas nossas vidas, no nosso cotidiano. Em Mateus, essa parábola está no capítulo 13, a partir do versículo 31. E Jesus apresenta duas parábolas bem singelas, as duas nos falando acerca do reino de Deus. A parábola do grão de mostarda, assim relatou Mateus: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem tomou e plantou no seu campo, o qual é a menor de todas as sementes. Quando crescida, é a maior de todas as hortaliças. É tão grande que as aves dos céus fazem ninhos nos seus galhos. E Jesus continua: o reino dos céus é semelhante a uma mulher que tomou uma quantidade de fermento, adicionou em 3 medidas de farinha, até que toda a massa ficasse levedada. Inicialmente, queremos chamar a atenção para 2 aspectos da necessidade de Jesus ensinar por parábolas. Ensinando numa época que o materialismo imperava quase que de forma absoluta. Nós ainda não tínhamos uma visão clara acerca dessa instância extrafísica e muito menos da atividade do espírito depois de desencarnado, na verdade mais intensa de quando encarnado. Jesus estava dizendo também para psiquismos que estavam muito arraigados aquele conceito que Moisés trouxe acerca de céu e de inferno. Então não era uma tarefa simples falar sobre o reino de Deus. E quando Jesus utiliza da parábola, entre outros, ele quer atender a 2 objetivos. O primeiro deles: a parábola sempre parte de uma questão do cotidiano, uma questão que é do domínio da maioria das pessoas, e a partir dessa questão ele traz o conceito do novo ensinamento que ele propõe. Ao fazer essa construção mental, ele permite que cada um perceba a parábola no seu momento evolutivo e, mais do que isso, no seu momento emocional. Se cada um de nós estudar a mesma parábola várias vezes ao longo do tempo, cada vez que a gente for estudar a parábola, a gente vai tirar dela uma compreensão diferente e provavelmente mais profunda do que a vez anterior. Então, ao ensinar parábolas, ele está respeitando o momento evolutivo de cada um. É uma forma suave de trazer o conhecimento. Um outro objetivo importante da parábola, que Jesus é um tempo que a gente não sabe calcular, né? Há 4,5 bilhões de anos, Jesus estava participando do projeto de existência do nosso querido planeta Terra.
Se ele estava participando do projeto de criação do planeta já há 4,5 bilhões de anos, a gente pode afirmar que Jesus já acompanhou o processo evolutivo de algumas humanidades. E o processo evolutivo das humanidades é tal qual o processo evolutivo das criaturas. O princípio e o objetivo é o mesmo, os meios são os mesmos, em tempos diferentes, em lugares diferentes, em circunstâncias diferentes. Mas o modus operandi é sempre o mesmo, não muda. Então o que é que Jesus tinha certeza? Que aquele ensinamento que ele nos trazia naquele momento, em determinado momento da nossa história, nós iríamos deturpar esse ensinamento para procurar levar alguma vantagem. E Jesus precisava de garantir que mesmo nesses momentos de turbulência, a essência do conhecimento, a essência daquele ensinamento não se perdesse. E a parábola, ela é impossível de ser adulterada, que ela parte de uma questão do cotidiano, traz um conhecimento novo, numa história muito simples e completa. Então você não tem como alterar o sentido da parábola. Então é uma forma de preservar o ensinamento. Tanto é verdade que hoje um dos grandes objetivos da nossa doutrina é retirar o espírito da letra, ou seja, o esforço nosso hoje é de tentar compreender o ensinamento tal qual Jesus colocou naquela época. Isso significa dizer que ao longo do tempo ele vem só uma modificação, ele é hermético aqui, é escondido ali, alterado ali. Então Jesus quis cumprir esses dois objetivos no sentido de ensinar através das parábolas. E por que a dificuldade de Jesus de falar do reino de Deus? Qual é a dificuldade? Para a gente compreender essa dificuldade, nós estamos falando de um ensinamento há aproximadamente 2.000 anos atrás. Para a gente compreender esse ensinamento e a dificuldade que Jesus enfrentava, a gente precisa voltar mais 1.700 anos no tempo, ou seja, aproximadamente 3.700 anos atrás. Nós cristãos, independentes se somos espíritas, se somos católicos, se somos evangélicos, se somos testemunhos de Jeová, nós cristãos somos um povo que corresponde àquele tronco do povo judeu. Nós estamos sempre ligados a esse povo. Quando a gente vê os capelinhos chegando à terra divididos em 4 grandes troncos, nós pertencemos a esse tronco. De uma maneira ou de outra, a gente sempre esteve ligado às questões do Evangelho. Nem que seja de forma periférica, para levar vantagem nos movimentos, mas a gente sempre esteve por perto, a gente sempre esteve por ali. Quando nós estudamos as 3 revelações, essas 3 revelações são para o nosso povo, não são para outros povos. Outros povos aqui na Terra têm outras dinâmicas, têm outras formas de revelação, etc. Para nós, essas 3 revelações se colocam. Muito bem. Lá em Moisés, a gente tinha a primeira grande revelação. Qual foi? A revelação da justiça. Sabemos nós que Deus é um Pai de infinita bondade, causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema. Mas vamos compreendendo cada vez mais que Deus não atua no varejo. Se Deus for convidado para analisar a situação do Josafá particularmente, não, tem que fazer isso. Tudo que acontece na vida do Josafá, todos os movimentos que ele faz são presididos pelas minhas leis. Cabe às minhas leis, pelo princípio da fatalidade, oferecer o Josafá os resultados de tudo aquilo que ele aciona no universo. Então Deus não faz uma análise particular de quem quer que seja. Ele atua a partir das suas leis. Então, o contato das criaturas e dos movimentos com o Criador é a partir das suas leis. Então são as leis divinas que tudo preside. Se as leis divinas tudo preside e Deus é um Pai infinitamente bom e justo, significa dizer
que essas leis estarão sempre criando ciclos. E esses ciclos são oferecidos a todos, em tempos diferentes, em lugares diferentes, em circunstâncias diferentes, mas todos nós passamos pelos mesmos ciclos no nosso processo evolutivo, com direito, inclusive, a tomar bomba no ciclo e ter que repetir o ciclo, onde vai acontecer o choro e ranger de dentes. O ciclo só termina quando ele oferece ao indivíduo toda a oportunidade de conhecimento e experiência que cabe naquele ciclo. Quando você receber um determinado ciclo todo o conhecimento e toda a experiência possível, você está na condição de ser um dos muitos chamados a partir do resultado daquele ciclo. Por isso que é muitos chamados e poucos escolhidos. Senão seria todos os chamados e poucos escolhidos. Se são todos filhos de Deus, por que não são todos chamados e sim muitos os chamados? Porque muitos chamados é aquele grupo de criaturas que completou um determinado ciclo. Quando ele complementa um determinado ciclo, ele é chamado. E aqui tem uma informação muito interessante nesse grupo chamado. Porque a gente gosta de acreditar na lei de evolução assim: eu terminei uma etapa, eu passo automaticamente para a próxima etapa. Isso é fato? Não. Eu fico demorando aqui o tanto que eu quiser. Eu posso passar décadas, séculos, milênios demorando a situação que eu já estou preparado para a próxima. Então, quando você completa um ciclo, você é chamado para o próximo ciclo. Só que quando a gente é chamado, muitos chamados, poucos escolhidos. Porque quando a gente completa um ciclo, a gente está bem adaptado a ele, nas coisas positivas e nas coisas negativas. Ou seja, cria uma região de conforto. Eu sei lidar com aquilo ali. E a gente não tem muita coragem, às vezes, de avançar para o outro ciclo. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Quando Moisés traz a primeira revelação, nós gastamos, enquanto humanidade, aproximadamente 1.700 anos para tirar tudo que era possível em termos de conhecimento e de experiência a partir dos ensinamentos de Moisés. Quando a gente estava amadurecido, a gente já havia completado esse ciclo, então Jesus vem nos fazer um convite para iniciarmos o novo ciclo. Qual é o novo ciclo? O ciclo da revelação do amor. Então a gente estava sendo convidado, agora ó, chega só de justiça, agora eu quero justiça mais amor. Então a nossa humanidade estava preparada para inaugurar um novo ciclo. Mas quais são as características fundamentais que Moisés vai introduzir no nosso psiquismo ao longo desses 1.700 anos aproximadamente? Os Espíritos nos informam que cada geração tem as marcas que lhe é própria. Então, cada geração tem aquelas características que são próprias. Se a gente voltar lá na época de Moisés, quais eram as principais características do povo hebreu lá naquela época? Vamos ver as principais. Uma que era muito marcante: nada se fazia sem perguntar aos deuses. E Deus é o que não faltava, tinha Deus para tudo. Então tudo que ia fazer perguntava aos deuses. Não é por outra razão que uma das primeiras atitudes que Moisés toma é proibir a comunicação com os espíritos. Porque senão não dá para trabalhar. Ele fala uma coisa, o espírito fala outra. Ele fala uma coisa, e estava lá, para isso aqui e tal, né? Porque não tinha como trabalhar. Quando Jesus vem falar do reino de Deus, qual é uma das coisas que ele tem que superar? Esse processo de comunicação com os espíritos. Como que ele vai fazer isso? Depois de crucificado, ele aparece para os apóstolos e diz para ele: fica aí até quando eu mandar. Vai ficando aí. Quando vocês puderem sair de Jerusalém, eu aviso. Foram ficando. 50 dias depois, até então tinham Pentecostes comemorando a festa da colheita, a colheita de alimentos. Jesus agora aproveita 50 dias e vem Pentecostes, agora da colheita espiritual. O que é que vai acontecer nesse dia? Eclosão da mediunidade de todos os apóstolos. Porque nós sabemos que a mediunidade
para quem a tem caracterizada, faz parte do projeto reencarnatório, e no projeto reencarnatório de cada médium ostensivo, lá está definido quando é que vai eclodir a mediunidade. É na infância? É na juventude? É na fase adulta? É na velhice? Isso já consta no projeto reencarnatório de cada indivíduo. Então, para aqueles apóstolos, o processo de eclosão da mediunidade estava previsto que seria naquela data. Então, naquela data, o que vai acontecer? Jesus chama aqueles espíritos superiores, tão superiores, que a presença deles, né, vibrava o ar de maneira tal que produzia luminosidade, e o que vai ser relatado? Línguas de fogo desciam sobre os. Então, naquele momento ali, Jesus libera o quê? A utilização da comunicação com o plano extrafísico de novo. Está vendo, galera? Uma dificuldade que ele tem que vencer. E só vai dizer isso para os apóstolos depois que ele já tinha crucificado. Muito bem. Outra característica nossa naquela época: indisciplinados, desordeiros e com uma característica muito interessante. Nós somos criados simples e ignorantes. Simples porque não tem experiência, ignorantes porque não tem conhecimento. Todos nós fomos criados na mesma condição. A partir desse momento, Deus determina, esse é o determinismo que o livre-arbítrio não retira, que um dia teremos que ser perfeitos. Determinação do Pai. A gente é mergulhado, conforme a questão 540 do Livro dos Espíritos, né? Do átomo ao arcanjo, o arcanjo que também já foi átomo, todos interferem nos fenômenos da natureza. Então, lá na questão 540, tira qualquer dúvida que o nosso processo evolutivo se dá lá na intimidade da matéria. Então, a gente passa pelo reino mineral, as experiências no reino vegetal, as experiências no reino animal, até chegar na condição de homem. Quando chegamos na condição de homem, do ponto de vista didático, é só uma questão didática, a gente deixa de chamar de princípio inteligente e vai chamar. Quando está encarnado, tem que animar o corpo. Ânima, alma. Quando estamos desencarnados, chama de espírito. Mas é só uma questão didática. Princípio inteligente, alma e espírito é o mesmo ser. Sempre individualidade. Apesar que em determinadas épocas, como milhões e milhões de princípios inteligentes fazem a mesma coisa, parece que ali tem uma amálgama que todo mundo se confunde. Não, ali as individualidades já estão caracterizadas. Elas só não são possíveis de serem identificadas. E a gente já aprende na doutrina também que o que define a nossa individualidade é o caminho segundo o qual nós seguimos, né, o nosso processo evolutivo. É exatamente a nossa trajetória é que define a nossa individualidade. Por isso que Jesus vai dizer: eu sou o caminho, ou seja, aquele que define a individualidade. Eu sou a verdade e sou a vida. Muito bem. Então, esse princípio inteligente que vai evoluindo ao longo do tempo, ele precisa de uma representação física para participar do mundo da matéria. Nós aqui participamos do mundo da matéria através do nosso corpo físico. O nosso corpo físico, qual que é o grande papel que ele exerce? Através dos 5 sentidos, ele faz uma leitura do universo, passa para o perispírito, e o perispírito informa para o espírito. O espírito, através do perispírito, comunica com o corpo e vai passar para o universo o que ele quer passar, perguntar o que ele quer perguntar. Então, o nosso corpo físico é um instrumento segundo o qual o espírito participa do mundo material. O nosso corpo físico tem 5 sedes de sentidos. A gente vê, a gente ouve, sente cheiro, paladar e o tato. Com essa condição dos sentidos conectar o espírito à matéria, isso vai sugerir Kardec
fazer a questão 712 aos Espíritos. Porque Deus dotou o homem do sentimento de prazer na posse dos bens materiais. Bacana a pergunta, né? Porque Deus dotou o homem do sentimento de prazer na posse dos bens materiais. E os Espíritos vão responder por dois motivos. O primeiro dele é que o sujeito tenha prazer e que esse prazer o ajude a enfrentar suas provas e as suas expiações. Ou seja, tem que amenizar a caminhada. Sem esse sentimento de prazer, provavelmente a maioria das criaturas ia desistir tudo na adolescência. E o segundo objetivo, uma vez que uma determinada condição material já te ensinou que deveria, você cumpriu o ciclo, agora você tem a oportunidade de resistir o chamamento daquele bem material. No primeiro momento você vive o prazer para te acalentar para você seguir. No segundo momento, você é chamado a resistir, né? Sócrates foi um dos grandes, né, planificadores do caminho do Cristo. Ele aos domingos ele gostava de ir na feira. Igual essa que tem quinta-feira aqui em cima. Chegava na feira, olhava a barraca, começava a rir e saía. Olhava a outra, começava a rir e saía. Até alguém perguntava: por que o senhor olha para a barraca, ri e vai embora? Eu estou sorrindo de ver tantas coisas que eu não preciso mais. De ver tantas coisas que eu não preciso mais. Significa que ele já precisou. Significa que essas coisas foram importantes na evolução, que eu não preciso mais. Ele não falou que eu não preciso, que eu não preciso mais. Então, esse prazer nos dado pelos sentidos, isso chama sensualidade. O senso comum liga sensualidade só a questão da sexualidade, né? A sexualidade é uma das sensualidades. Todo prazer adquirido pelos sentidos é uma sensualidade. Por exemplo, o Toninho fica todo feliz quando vê uma orquídea florida. Isso é sensualidade. Domingo eu vou comer uma pizza lá na Sarino Roberto. Gosto mais de que a pizza para mim. Isso é sensualidade. A sensualidade está de acordo com a lei de Deus. Quando ela passa do ponto, nós vamos chamar de paixão. E nesse caso, uma paixão negativa. Porque tem as paixões positivas, que são as responsáveis pelo progresso da humanidade. Então, a paixão positiva é responsável pelo progresso da humanidade. Se Jesus não fosse apaixonado por nós, ele não teria vindo aqui ensinar o que ensinou, tá? Por isso que ele age com compaixão, porque ele é apaixonado por nós, assim, com paixão. Essa é a atitude que marca o Cristo. A paixão negativa é quando você busca o prazer acima daquilo que deixou de ser necessário e entrou no campo supérfluo. Só lembrando que quando você ultrapassa esse nível de prazer, qual que é o contraponto mesmo? A dor. A dor só existe, para contrapor o excesso do prazer pelo sensorial. Essa é a justificativa da existência da dor, ou seja, ela que vai estabelecer o equilíbrio. Muito bem. Sensualidade era uma das marcas principais daquela geração. Agora eu pergunto, como educar uma geração dessa? Dá para ser no diálogo, vocês acham? Indisciplinado, rebelde, tudo pergunta aos espíritos, sensualiza. Dá para ser na conversa? Não dá. Então Moisés teve que aplicar a única pedagogia possível e que ia funcionar naquela época, para essas características. Qual seja, eu mando, você obedece. Eu mando e você, não estou querendo saber o que você sabe, não estou querendo saber qual é a sua opinião. Eu vou mandar e você vai obedecer. Só que para você mandar em alguém, ou ele intimamente, por decisão dele, te respeita, porque o respeito é sempre próprio daquele que respeita. Não é o respeitado que é o responsável, né? Eu respeito se eu achar que deve ou não. Ou eu te considero que eu respeito, ou que eu tenho medo. Okay? Ou eu te respeito, ou você é suficientemente forte para eu ter medo.
ali não ia ser pelo respeito, ia ser pelo medo. E como é que Moisés vai criar a questão do medo? Ele vai dizer assim, ó, aqui está a lei dos homens, que no caso eu digo para vocês que é a mesma lei de Deus. Moisés falando. Então está aqui a lei de Deus e a lei dos homens. Se você respeitar a lei, você é um virtuoso, você vai para o céu. Se você andar fora da lei, você vai estar em pecado, Deus vai ficar chateado com você, Deus é vingativo e vai te mandar para o quinto dos infernos. Simples assim. Essa é uma grande tarefa do Cristo, nos convencer que Deus não se zanga conosco, que Ele sabe que nós somos crianças espirituais e que estamos no comportamento próprio de crianças espirituais e que Ele é um Pai infinitamente bom e justo. Olha a tarefa aqui que Jesus tem pela frente. Inverter a situação. Ainda hoje você ouve muitas pessoas falar assim, até parece que Deus não gosta de mim. Deus esqueceu de mim. A gente escuta isso ainda hoje. Está lá em Moisés, 3.700 anos, está fixado no nosso psiquismo. Muito bem. Mas Moisés precisava de uma autoridade, e agora, na verdade, nem autoridade, ele precisava de um poder, né? Que a autoridade é aquilo que vem de dentro, o outro percebe ou não. O poder é aquilo que vem de fora, chega perto de você com um casquete desse tamanho assim, fica quieto, senão eu vou te estranhar, tá? Hã? Perfeito? Muito bem. Então ele precisava agora de demonstrar um poder para ser temido. Na verdade ele tinha que ser temido. Como é que ele vai conseguir isso? Ele sai para meditar no Monte Sinai. Chega lá, vai ficar lá meditando, mediunicamente, um médico de efeitos físicos extraordinário, havia provado isso lá nas pragas do Egito, um médico de efeitos físicos extraordinário. Ele vai receber os 10 mandamentos e vai gravar, né? Ele vai grifar os 10 mandamentos nas pedras através do ectoplasma. Quando ele grava nas pedras os 10 mandamentos com o ectoplasma, ele consegue fazer uma letra tão perfeita e tão bem acabada que nem as nossas técnicas atuais são capazes de fazer. Porque imagina um fluido, que é o ectoplasma, que só atende o comando do pensamento. Então imagina você com o pensamento de um fluido, sai perfeito, não tem tremura, não tem nada, sai perfeito, perfeito, perfeito. Ele chega com aquelas tábuas e fala assim, vem cá, olha aqui. A turma olha e observa o quê? Nenhum ser humano é capaz de escrever letras tão perfeitas. E aí Moisés? E aí Moisés? Foi Deus que escreveu para mim. Deus é que escreveu pessoalmente para mim. E falou o seguinte, ó, o que eu ligar aqui está ligado, o que eu desligar aqui está desligado. Nesse momento, Moisés vai validar todas as suas atitudes. Espírito de grande envergadura, encarnado na terra, é encarnado ou reencarnado? É encarnado. Reencarna aquele que ainda tem que aprender naquela humanidade. Aquele que não tem mais que aprender naquela humanidade e que vem em missão, ele encarna. Ele não está reencarnando, porque aquela situação ali praticamente não tem nada para ensinar para ele. Então ele encarna aqui em missão. Então esse tipo de grande envergadura, encarnado aqui na Terra, e ele agora vai ter que dar uma geral na sociedade. Ele vai ter que fazer um controle da sociedade. E aí ele vai escrever 4 livros só de leis, mandamento, não faz isso, faz aquilo, para controlar a sociedade. Só que ele escrevia e falava assim, ó, o Deus do céu está mandando, o Deus do céu está mandando e vida que segue, entendeu? Então ele vai criar a ideia do pecado. Se eu sou virtuoso, eu vou para o céu. Se eu estou em pecado, eu vou para o inferno. O que Moisés está criando com isso? A ideia que nós estamos fora do mundo, vivendo e nos credenciando a entrar no mundo, seja pela porta do céu, seja pela porta do inferno.
Outro grande desafio do Cristo, mostrar que não é assim. Era importante esse ensinamento ao longo desse tempo, mas eu vou dizer, agora precisa avançar. Como nós vamos avançar? Jesus andando com os discípulos, ele vê aquela vala onde era jogado todos os restos, todos os dejetos da cidade, tudo é jogado na vala, com fogo lá que ficava queimando ali. A feição dos nossos lixões. Jesus para com os apóstolos e diz, está vendo aí, ó? Nesse lugar aí, o fogo nunca deixa de queimar. Os vermes nunca deixam de comer. Ok? Ok. Aí Jesus continua. Assim é o mundo íntimo de quem anda fora da lei. O que Jesus trouxe agora? O inferno para dentro da... e consequentemente o céu. Quer dizer, Jesus agora falou assim, aquele negócio de Moisés, que o céu está lá, o inferno está lá, que você vai para lá, não, Nanina, não. Você está vivendo no céu e no inferno simultaneamente, dependendo do seu mundo íntimo. E essa lição é importante, que quando a gente desencarnar, a gente vai ter uma continuidade daquilo que estamos vivendo aqui, a menos que façamos uma renovação. Enquanto a gente não renovar, a vida vai continuar oferecendo o que está oferecendo, porque é o que a gente precisa neste momento. Então Jesus traz o reino dos céus para dentro e consequentemente o inferno. Essa cultura do pecado de Moisés, ela nos traz uma outra informação que é importante. Segundo esse ensinamento de Moisés, a partir do conceito de pecado, no contexto da lei de ação e reação, a felicidade é uma reação. E qual é a ação? Eu faço as coisas certas, um dia eu vou ser feliz nos jardins do Éden. Jesus não. Quando Jesus diz assim, a felicidade não é desse mundo, ele está dizendo, a felicidade não é possível de ser plena com os valores desse mundo, mas é possível ser feliz nesse mundo a partir de princípios superiores. Quando Jesus traz esse ensinamento, ele está dizendo, a felicidade não é uma reação, a felicidade é um projeto de vida. Você tem que fazer um projeto de vida para ser feliz, e aí você vai ser feliz. Mas os Espíritos nos informam que no mundo de provas e expiações, todos, sem exceção, sofrem. Não é isso? Todos, sem exceção, sofrem. Se todos sofrem, sem exceção, como que fica a questão do meu projeto de ser feliz? Quer dizer, o meu projeto de felicidade, como é que eu vou resolver essa questão agora? Ok? Mas a gente vai no mestre e ele nos diz, vinde a mim os que estão sobrecarregados e eu vos aliviarei. Ele não fala, vinde a mim os que estão carregados, porque a carga é própria de todo mundo. Meu pai trabalha, eu trabalho, então cada um tem a sua carga. Ele propõe e promete aliviar a sobrecarga. O que é a sobrecarga na nossa vida? Tudo aquilo que a gente coloca com os nossos sentimentos e com o nosso psiquismo no sentido de reclamar, de não aceitar, de transferir responsabilidade. Tipo assim, ninguém me ama, ninguém me ajuda, ninguém gosta de mim, ninguém reconhece o que eu faço, só eu trabalho, nunca trabalhei tanto nessa vida, né? Essa lamentação é a sobrecarga. E como Jesus tira a sobrecarga? Ô meu filho, deixa de bobagem. Tudo que está colocado para você é colocado pelas leis divinas. Se Deus é infinitamente justo e bom, consequentemente, as suas leis também são infinitamente boas e justas. Isso significa que toda causa é boa, não tem causa ruim. Tudo que a lei gera para a gente é para o bem, é para o nosso melhor, por incrível que isso possa parecer. Então, para de reclamar e vai procurar entender o que está acontecendo. Aí vem um projeto de felicidade
possível no momento da dificuldade. É você perguntar assim: o que eu preciso aprender com isso? O que eu preciso aprender com isso? Porque se a gente volta de novo lá em Sócrates, Platão, Parmênides, Heráclito, aquela turma toda lá, Aristóteles, a turma toda, eles eram reencarnacionistas. Mas a leitura que eles faziam da reencarnação é que você reencarna para cumprir uma missão. Enquanto você não cumpre a sua missão, você vai reencarnando, reencarnando. Acabou de cumprir a missão. O que diz a doutrina? Nós reencarnamos para evoluir. Ou seja, se nós reencarnamos para evoluir, é exatamente a lei de reencarnação o princípio estruturante da nossa doutrina. A nossa doutrina é toda estruturada a partir dessa lei da reencarnação. Como é a lei de reencarnação para a doutrina espírita? Ela é uma lei para o futuro. Eu estou passando por isso aqui para ser uma criatura melhor no futuro. Então é uma lei para o futuro. Para eu alcançar o futuro, eu preciso viver o presente. Eu preciso ter o presente para alcançar esse futuro. Esse presente precisa ser organizado. Ele precisa ser composto. Tem que pôr o lugar, tem que pôr as circunstâncias, as pessoas, a profissão, tudo isso. Na hora de compor o presente, é que a lei busca os argumentos do passado. Então veja, a lei de reencarnação aponta para o futuro, constrói o presente para alcançar esse futuro. Na hora de organizar esse presente, agora sim, é que busca elementos do passado para compor esse presente. E aí Jesus disse: cada um será pesado com o seu peso e medido com a sua medida. Ou seja, esse presente tem que estar de acordo com a história daquele indivíduo, senão ele não vai entender nada, ele não vai fazer nada, ele não vai ter competência, ele não vai ter habilidade, ele não vai ter nada. Apesar da doutrina dizer tudo isso, a maioria dos espíritas vê um sujeito mancando e fala: não, deve ter até chutado a mãe na vida passada, né? Ou seja, quando a gente pensa que o que está determinando essa condição hoje é o passado, nós estamos pensando igual os gregos. Você poderia pensar assim: aquele sujeito mancando ali, ele anda mais devagar, provavelmente anda depressa demais para fazer o que não deve. Então vou deixar ele andar mais devagar para ver se ele tem tempo de... Ou seja, as nossas dificuldades são cercas divinas que nos ajudam a manter na nossa trajetória. Se não tiver essas limitações, a gente vai para lá, vem para cá, vai para cima, vai para baixo e não vai para frente. Então precisa das cercas para nos manter. Então, ser feliz na dificuldade é se perguntar: o que eu preciso aprender com isso? Então veja o tamanho do desafio de Jesus para falar do reino dos céus para a gente. Aí Jesus vem: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu campo. Grão de mostarda, o qual é a menor de todas as sementes. Vamos pegar esse aspecto, menor de todas as sementes. Vamos aplicar isso na nossa vida, aqui e agora. Fazer uma homenagem a Alcoólicos Anônimos, que nos 12 passos de Alcoólicos Anônimos, o quarto passo diz assim: fazer o inventário destemido de si mesmo. Ou seja, abre o coração aí e vê lá dentro. Divide o papel em 2 pedaços. Aqui estão minhas virtudes, aqui estão as minhas imperfeições, os meus comprometimentos. Aí você faz a relação, as virtudes, considerando que as características da humanidade é que caracteriza os mundos, e a nossa humanidade atualmente caracteriza a Terra como um mundo de provas e expiações. Isso significa que a nossa humanidade tem mais ou menos 30% de virtudes e uns 70% de imperfeições. É o que caracteriza a nossa humanidade, por isso que é um mundo de provas e expiações. Muito bem? Então, quando eu fizer a listinha aqui, é mais ou menos assim, ó, para cada 3 virtudes, 7 embaraços. Mais 3 virtudes, mais 7 embaraços. Aí você fez aquele listão, né? Aí vai ter inferioridade de todo calibre que você quiser. Tem muito grande, tem mais ou menos, e tem umas bem pequenininhas. O que Jesus está ensinando? Eu pego logo a grandona
ou pego a menor de todas? A menor de todas. E nós vamos mostrar que é preciso pegar a menor de todas. Primeiro argumento, você tem chance de ganhar. Porque se você pegar logo a grandona, você vai perder o jogo. Então, pega logo uma que você vai dar conta. Aí, muito bem. Vou ficar com a revista na mão. Aí eu falo assim, ó, pega a menor das dificuldades que você tem. Como assim é menor? Aí você faz o inventário aí e pergunta do tipo assim, onde eu coloco minha toalha molhada depois que eu enxugo, depois do banho? Eu passo água na xícara que eu dou no café? Eu, quando eu comer, faço igual papagaio, deixo comida para tudo do meu lado, o meu prato fica limpinho, bonitinho. É disso que nós estamos falando. Mas não, eu sou um desmazelado que deixa a toalha em qualquer lugar. Descobriu sua semente de mostarda. É aí que você vai começar a construir o reino dos céus no seu mundo íntimo. Você fala, só isso? Vamos ver se é só isso. Se alguém deixa a toalha fora do lugar, deixa a xícara fora do lugar, deixa a comida espalhada onde é que alimenta, alguém tem que arrumar para ele. Quem arruma fala assim, esse bendito, fala assim quando falou outra coisa. Esse bendito sempre deixa a toalha dele fora do lugar. Mas não é coisa suficiente para me aprontar uma briga com ele. Eu não vou brigar por causa dessa bendita, até mesmo porque ele tem que brigar todo mundo. É pequeno para brigar, mas é grande para esquecer. Mas eu não vou deixar barato, porque eu sou um ser humano, eu gosto de conquista, eu não vou deixar isso barato. Então eu vou descobrir uma coisa que ele não gosta que faça e vou fazer só para ele ver como é que é bom. E aí os relacionamentos se baseiam muito nessa pirraça, né? Você avacalha o cara aqui, ele te avacalha ali, e todo mundo fazendo de conta que não está acontecendo, beleza? Aí o Josafá chega em casa e deixa a toalha em qualquer lugar, e a Nazaré fica pé da vida. Aí de repente, o Josafá pegou a sementinha de mostarda dele e vai começar a colocar a toalha no lugar. A Nazaré fala assim, bem que eu falei que os negócios dessa doutrina ia deixar esse cara doido, não tá bom. Já começou até a toalha no lugar certo, não tá bom da cabeça, já está fazendo efeito, ele está ficando meio maluco, mas tá bom. Para ele não ter recaída, aquela pirracinha que eu estava fazendo com ele, eu não vou fazer mais não, para ver se ele está aí o primeiro ganho de quando você faz o mínimo esforço para ser mais cooperativo, menos pesado. E falando em ser cooperativo, a maioria de nós aqui já está chegando mais ou menos no meio da vida vegetativa, né? Subindo até o tiquinho mais para frente, não, velho? Eu sei, Toninho, eu sei, né? Gente, se a gente não morrer antes, tomara que não morra, nós vamos ficar velhos. Na infância, quando nós somos pequenos, alguém cuida de nós, para estreitar os laços. Quando a gente fica adulto, a gente costuma ter que cuidar dos velhos, para também estreitar os laços. Então, muitos de nós aqui poderá ficar bem independente de outras pessoas. Por favor, vamos ser os velhos, mas gente boa, né? De velho pirracento, o mundo está cheio. Desses velhos rabugentos, o cara não aguenta tomar banho. Você vai dar banho naquela criatura e ele reclama, e esperneia, e xinga. Vamos aprender a ser velhos dóceis. É uma questão de propósito, lembra assim? Que bom que esse pessoal vai dar banho em mim, né? Você não aguenta pôr comida na boca, ou está colocando comida na sua boca, você cospe, e morde a colher, e xinga, e fala que não aceita. A gente precisa se educar, inclusive, para a... Fecha o parênteses. Muito bem. Aí, o primeiro ganho de você fazer esse pequeno esforço é que as outras pessoas começam a aliviar para você. Agora vem uma outra questão. Jesus não falou que o fermento vai levedando toda a massa sem que a gente perceba? Nós somos imperfeitos do ponto de vista intelectual e do ponto de vista moral. Mas do ponto de vista da Constituição, nós somos perfeitos. Tanto é verdade que, de acordo com a questão 621 do Livro dos Espíritos, a lei de Deus está escrita na nossa consciência.
Se a lei de Deus está escrita em nós, significa que do ponto da Constituição, do ponto da essência, nós somos perfeitos. E essa questão da lei de Deus estar escrita em nós tem uma consequência interessante. A gente fala assim: eu preciso adquirir virtude. Ninguém adquire virtude, porque as virtudes já estão em nós. Nós precisamos desenvolver as virtudes que já estão na nossa essência. Muito bem. E essa revista aqui está representando um de nós qualquer. Então eu sou um sujeito completo. Não falta pedaço em mim. Porque se faltasse pedaço em mim, a lei não estaria totalmente escrita em mim. Ou seja, do ponto de vista da Constituição, eu sou completo. Eu venho aqui agora e coloquei um grãozinho de mostarda aqui dentro, uma nova virtude. Se eu sou um sujeito perfeito, para entrar esse grãozinho de mostarda, alguma coisa vai ter que sair para dar lugar a ele, verdade? O que vai sair do lado de cá? Uma coisa qualquer? Não. A imperfeição, que é contrária a essa virtude, é que vai sair do lado de cá. Entra uma virtude, sai uma imperfeição da natureza contrária àquela virtude. No livro Céu e Inferno, os Espíritos ensinam: o sofrimento é inerente à imperfeição, ou seja, cada imperfeição determinado sofrimento. Eu coloquei a virtude, saiu a imperfeição, o que sai junto com ela? O sofrimento que lhe é próprio. Ganhou mais alguma coisa aí? Já melhorou? Tem mais. Não tem o negócio de fermento? Entrou o grãozinho de mostarda aqui dentro, está aqui. Tudo que existe no universo tem um campo magnético que lhe é próprio? Tem. Porque tudo que organiza no universo é organizado a partir da lei de sintonia e da força gravitacional. Para a lei de sintonia atuar, tudo tem que ter um campo vibracional. Aí entra aquela virtude com um campo vibracional. E um campo vibracional bacana, porque é uma virtude. Quando ele chega aqui dentro, o campo vibracional da virtude começa a irradiar no meu mundo íntimo. Quando ela começa a irradiar no meu mundo íntimo, ela começa a potencializar com as outras virtudes. Ou seja, aquela nova virtude, as outras virtudes, assim, chegou alguém do nosso time. O nosso time está mais forte, ou seja, as outras virtudes vão ser potencializadas com essa que chegou. Mas eu não sou completo? Como é que está aumentando alguma coisa em mim? Se está aumentando alguma coisa tem que estar diminuindo, não tem? O que está diminuindo? Todas as imperfeições estão sendo reduzidas. Elas estão perdendo espaço. Elas estão perdendo força. Por isso que Jesus fala que o reino dos céus é igual o fermento que leveda a massa. Ou seja, chegou só essa pontinha aqui e já fez todo esse serviço. Não parou ainda não. Jesus falando da esmola. Quando você coloca um grão de virtude em você, você está fazendo uma grande esmola consigo. Aí Jesus diz: a esmola dado na intimidade dos seus aposentos é multiplicada por 50 vezes ou mais, ou seja, vai irradiar, será devolvido para você publicamente, ou seja, é no seu dia a dia agora que as coisas começam a facilitar. Ainda nessa vida. Aqui tem um detalhe interessante. Eu tenho dois comportamentos, um positivo e um negativo. O positivo eu avanço, o negativo eu me cumprimento. O avanço, a atitude positiva, ela começa a produzir os seus efeitos imediatamente. E a minha atitude é negativa? Quando é que ela vai fazer efeito? A lei de justiça vai perguntar o amor e a caridade, porque o amor e a caridade são complementos da lei de justiça, e a lei de justiça pergunta amor e caridade. Esse sujeito está me devendo. Quando é que eu posso cobrar? Aí o amor e a caridade fala: só quando a cobrança servir para a reeducação dele. Enquanto ele não estiver preparado para ser reeducado com essa cobrança, não faça. Por isso que a cobrança às vezes espera séculos ou milênios para ser feita. Nós estamos aqui com essa carinha boa, tudo falando que somos cristãos, não é isso? Tem alguma chance de algum de nós aqui
ter tido vontade de jogar pedra na cruz quando Jesus está sendo crucificado. Ou então ele passar de... Ok? Aí eu falo hoje que eu sou um cristão com a cara mais lavada do mundo. Hoje eu posso ter consciência do que eu estava fazendo quando Jesus estava aqui na terra? Não. Eu não teria condição psíquica de aguentar esse peso. Então eles vão deixar adiantar. Quando eu for um espírito muito mais robusto, fala assim: olha como é que você estava engraçadinho no dia que Jesus estava sendo preso. Ah, você votando em Barrabás, no mínimo. Entendeu? Ok? Então, o comprometimento vai ser cobrado quando ele puder te reeducar. A virtude te é restituída imediatamente. E aí Jesus de novo, aquele semeador que saiu a semear, a semente que caiu na terra boa, multiplica por 30, 70, por 100. Está vendo o tamanho dessa sementinha de mostarda? A hora que Josafá resolveu essa sementinha de mostarda, ele está muito mais fortalecido. Agora ele já pode pegar a tarefa um pouquinho. Quando ele chegar na grande tarefa, ele já vai tirar de letra. Ele já vai tirar. Então tem que começar pelo grão de... Mas aí Jesus fala que mesmo esse grão sendo minúsculo, menor de todos, quando ele cresce, é a maior das hortaliças. A gente conhece mostarda aqui, uma verdinha azedinha que tem nas nossas hortas. Não é daquela que Jesus está falando. Lá naquela região tem a mostarda chamada mostarda negra. Ela dá uma hortaliça que fica mais ou menos da altura de um homem montado no cavalo. Fica mais ou menos da altura de um homem montado no cavalo. Está mais ou menos o quê? 2,5 metros, mais ou menos, né? A cabeça do homem montado no cavalo, mais ou menos 2,5 metros. Mais rápido que essa porta. Aí Jesus fala, fica maior das hortaliças. Ela é tão grande, mas tão grande, que as aves do céu vêm fazer ninho nos seus galhos. Vamos entender essas aves dos céus fazendo ninho nos seus galhos. Sempre a gente se pergunta, qual é a grande tarefa que Deus me deu? A gente quer saber disso, né? E a resposta é tão simples. Sabe qual é a grande tarefa que Deus dá para cada um de nós? Cuidar da própria vida. Só isso. Cuidar da própria vida. É isso mesmo? É isso mesmo. Quando falamos aqui do campo vibracional, cada um irradia em função do que ele é. Então eu tenho a obrigação de buscar ser competente, habilidoso, responsável, cumpridor das minhas obrigações, assim. Nessa condição, eu começo a irradiar para o universo. Eu começo a dizer para o universo: eu preciso disso. Eu tenho isso para oferecer. Ao fazer isso, pela lei de sintonia, começa a chegar para mim aquilo que eu preciso e começa a chegar para mim as oportunidades de distribuir aquilo que eu tenho. Quando Kardec pergunta aos espíritos, podemos fazer proselitismos, ou seja, podemos buscar adeptos por doutrina dos espíritos? Negativo. Você não pode fazer proselitismo, mas vocês têm uma obrigação. Qual é? Se preparar o melhor que vocês podem para receber os que aqui chegarem. Essa é a obrigação. Não pode chamar, mas tem a obrigação de estar preparado para receber quem vai. E quanto mais preparado você tiver, mais gente vai chegar. No sentido de cuidar da própria vida, vamos entender isso bem. Divaldo Pereira Franco, todo mundo conhece pelo menos pelo nome. Ele cuida dos maiores projetos sociais do nosso país, que é a Mansão do Caminho na Navalinha. O que o Divaldo está fazendo ali? Simplesmente cuidando da própria vida. Ele está ali só cuidando da vida dele, que a vida dele é cuidar daquilo. Ao cuidar da vida dele, ele gera todos aqueles benefícios. Ele seria uma ferramenta não usada se ele não estivesse fazendo tudo aquilo. Então, cada um de nós vai produzir, vai interferir na função daquilo que eu sou. Vamos pegar um outro exemplo. Amanhã é sexta-feira. Você vai sair de casa amanhã e vai fazer várias coisas na rua, no carro, tudo lá. Vou imaginar que amanhã toda pessoa que interagir com você for educada, responsável e competente. Como é que seria o seu dia no final do dia? Perfeito. Entende? Então, assim,
Cada um tem que cuidar da própria vida. Na medida que eu cuido da minha vida, eu estou capacitado a interferir no universo, no nível que eu já me encontro. Quando Jesus veio aqui trazer a mensagem dele, que Deus entregou todos nós nas mãos dele, quase 38 bilhões de almas, o que Jesus estava fazendo? Cuidando da própria vida. Entende isso? Então, a nossa maior missão é cuidar da nossa própria, da melhor maneira que for possível. Então, veja só, está lá o galho de mostarda, está lá. Se alguma ave do céu for chocar por ali, ele tem um lugar de fazer ninho, se ele quiser. Mas se ele quiser fazer no galho do outro lado, faça. A obrigação do pé de mostarda é estar com o galho lá, disponível para ele fazer ninho. Que é a diferença da caridade com o amor. O amor, para ser exercido, ele precisa de laços. As criaturas têm que ter laços para viver a questão do amor. E a caridade? A caridade não requer laço. O caridoso, ele atende naquilo que ele pode, quem estiver no caminho dele, independente de quem é, da onde vem. Percebe isso? Muito bem. Mas para encerrarmos, Jesus fala desse grão de mostarda, fala da necessidade de implantarmos em nós o reino dos céus. Mas qual é a garantia? Qual é a garantia? Então Jesus trabalha dois princípios no seu ministério. Primeiro, o princípio, naturalmente, é o do reino de Deus. Segundo princípio, vida futura. A vida futura é um princípio capaz de ligar todas as nossas existências, desde quando estava lá no reino mineral, e todas essas existências unidas compõem a minha vida, porque vida nós só temos uma. E diga-se passagem, a vida não é patrimônio nosso. Se fosse patrimônio nosso, a gente poderia aniquilar a vida, não podemos. A vida é um patrimônio divino, o ato de viver é que nos pertence, ok? Então, a vida futura liga todas as nossas existências, compõe a nossa vida. Qual é a consequência disso? Cada um é o único herdeiro de si mesmo. Eu não consigo herdar ninguém e ninguém consegue me herdar. Nós colaboramos, nós nos associamos, mas cada um vai herdar aquilo que ele semeou. E Jesus, quando a gente busca lá em Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 20, os fariseus estavam ali apertando Jesus acerca de quando ia chegar o reino de Deus. Jesus vai dizer: o reino de Deus não é percebido por questões exteriores. O reino de Deus é uma questão íntima. E Jesus sempre falava para os apóstolos: eu não estou aqui para libertá-los do jugo romano. Eu estou aqui para libertá-los das garras do pecado. Então, esse reino dos céus, ele será construído a partir de pequenas atitudes. Só que, qual é o único caminho entre a evolução intelectual e a evolução moral? O único elo de ligação dessas duas evoluções é a partir da intelectual que você adquire a moral, e o caminho é o caminho do hábito. Só o hábito é capaz de transformar conhecimento em entendimento. Só o hábito é capaz de transformar o que eu conheço em virtude. Porque o hábito é que vai ditar os comportamentos. Meu pai trabalha e eu trabalho também, nos ensina Jesus. Que a paz desse mestre seja em nossos corações hoje e sempre, e que assim seja.